Então, quando Jesus vira para ele e fala, a gente tem que nascer de novo, começar outra vez uma nova vida. A gente crê de fato que nascemos de novo, cremos num Deus vivo, mas volta e meia a gente vai para o mesmo ciclo infinito. Não, 5 passos para alcançar a bênção. Não é não? Quem nunca? 10 orações para envergonhar o irmão atribulado da escola. Gente, todo mundo já fez isso, mas desculpa aí, cara. Não vai ser isso que vai te fazer demonstrar que você nasceu de novo. Porque esse nascer não vem de nós. Primeiro, nós somos gerados por Ele. Nossos pais nos geram. Nosso pai e nossa mãe geram a nossa vida e a partir daí a gente vê o mundo. E na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Não somos nós que escolhemos nascer, nós somos gerados pelo Pai. E a partir disso, que Ele nos gera, a gente aí sim pode olhar e falar, eu nasci de novo. Mas não porque eu escolhi nascer, mas porque Ele me gerou e Ele enxertou vida no momento onde nós estávamos mortos em delitos e pecados. E aí tem uma frase de um livro que eu gosto muito, do Rodrigo Bibo, que diz assim: o Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com as mãos cheias de obras para trocar por uma coroa. O Evangelho é Deus em direção à criação, com as mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. E aí quando eu falei para vocês que religião no Evangelho é diferente, é justamente por isso. Porque todas as religiões é o homem tentando se ligar com Deus. No Evangelho de Cristo, ele sai da sua glória para que a gente possa ser alcançado. E é completamente diferente de todas as outras. Não é com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, ou com a minha performance, mas sim com o que Ele fez para me alcançar. E talvez se a gente parasse de colocar esse monte de ritual para alcançar alguma coisa, a gente tivesse nascido de novo. Mas às vezes alguns vão ouvir o que eu estou falando e vão falar, poxa, quem é o Renan para falar isso para mim? Realmente, eu não sou ninguém, gente. Eu só estou falando aqui, somente. Porque tudo isso que eu estou trazendo aqui, primeiro serve para mim. Porque assim como todos vocês, em algum momento eu acho que o Renan é suficiente para fazer algo em Deus. Mas quando eu volto para o lugar, eu vejo que tudo que tem de bom de mim não vem de mim. Só que alguns aqui podem ainda achar, eu sou crente. Eu não tenho que ouvir essa palavra e gerar algum ponto de reflexão. E aí talvez alguns precisam dormir com essa daí, ó. Morre aí, Nicodemos. E eu creio que Jesus era um cara assim, meio sarcástico, assim, gente boa, humorado. Quem fez essa imagem? ChatGPT, o brabo. Adoro ChatGPT para fazer as coisas, gente. É muito bom. E a gente precisa entender que para nascer de novo não basta apenas crer na existência de Deus, porque além de crer, a gente precisa entender que a gente não acredita mais em nós mesmos. E compreende que da nossa dependência de Deus, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E aí por conta disso, nós conseguimos enxergar esse reino. Pois assim como Paulo vai dizer em Romanos 14, 17, 18, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí a gente olha na continuação desse versículo e fala, beleza, ver o reino de Deus. Esse reino é um reino vindouro que às vezes a gente olha naturalmente na primeira forma de cara para isso. O reino de Deus é quando Jesus voltar e a gente vai poder ver o reino de Deus então. Sim e não. Por quê? Sim e não. Jesus, em muitos momentos, ele fala sobre o reino. Na verdade, a gente não vê muito Jesus falando sobre... Até a palavra cristianismo aparece pouco, mas Jesus ele vem toda hora falando que ele veio anunciar o reino de Deus. E que reino é esse? Que reino é esse?
esse reino não é um reino somente onde, quando Jesus retornar, a gente vai estar junto com Ele como filhos, mas o reino, ele é manifestado através de Jesus. E aí, quando a gente lê novamente esse versículo, que quem nascer de novo poderá ver o reino de Deus, ou seja, ele está falando para Nicodemos: Nicodemos, se você nascer de novo, você vai poder ver o Cristo, o Filho do Deus vivo, assim como Pedro, quando Jesus pergunta para ele, ele vê e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Pedro, por mais que ele visse os sinais, ele entendia que não eram os sinais que faziam ele andar com Jesus. Era quem Jesus era, e ele entendia isso. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse reino, ele é manifestado através de Jesus. E esse reino é o reino que a gente precisa viver todos os dias, porque se nós somos pequenos cristos, o reino está através de nós, através do nosso coração. Todos que estão em Cristo têm a oportunidade de ver o céu na terra, conseguem ver esse reino. Conseguem entender esse reino, conseguem buscá-lo da forma correta, porque a gente já entendeu que não depende de nós, porque nós somos gerados por Ele, nós crescemos de glória em glória, de graça em graça, mas não para no dia que acontece algo a gente virar para o nosso irmão e falar: caraca, eu sou top. Mas não, é porque é o Cristo manifestado através de nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória, não é mesmo? Então não é o que eu faço ou deixo de fazer, é porque é o Cristo que está sendo manifestado através da nossa vida. E aí, a partir de entendermos que nós somos nova criatura e que nós nascemos de novo, eu venho para o terceiro ponto, que é: o Evangelho não pede performance, ele pede permanência. E às vezes você não está em nenhum lado desses, todos os exemplos que eu dei aqui de pessoas cristãs. Às vezes você não é esse cara, de achar que você é o cara. Às vezes você está em outro lugar. Às vezes você está num lugar de tristeza, num lugar de sentir indigno, que você não merece estar na presença de Deus e não merece estar nesse lugar onde você é restaurado, curado por inteiro. Porque Jesus não veio somente para o milagre. Quando Jesus ia curar alguém, geralmente o que ele falava? O pastor que respondeu. Vamos lá, bolão, ainda mais. Ninguém? Então vou seguir o pastor. Jesus, na maioria das vezes, falava: seus pecados estão perdoados. Ele não falava: sua perna está curada, seus olhos estão agora enxergando. Ele falava: seu pecado está perdoado. Porque esse reino que nos alcança não é um reino só de sinais, mas é um reino de transformação por completo. Onde não é apenas o sinal é uma micropartícula do reino. É, na verdade, uma transformação por inteiro, onde tudo fica para trás e o reino é estabelecido e uma transformação por completo acontece no nosso coração. Então, por isso, quando Jesus operava esses milagres, ele falava: seus pecados estão perdoados. Porque ele queria mostrar que o que ele estava operando não era apenas uma cura física, mas era uma cura completa, era uma cura espiritual, era uma cura física, era uma mudança de vida. E a gente vê isso em diversos exemplos. Se a gente olhar para a mulher samaritana, que era uma pessoa segregada, a mulher do fluxo de sangue, muitos ali eram vistos como os piores do mundo. E Jesus vira a vida deles de ponta cabeça, porque ele dá um novo significado. Até mesmo para Pedro, porque Pedro, quando ele nega Jesus, depois lá na frente Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí depois ele fala: apacenta minhas ovelhas. Por quê? Jesus com certeza estava querendo ressignificar para Pedro o que ele tinha feito lá atrás, de ter negado Jesus 3 vezes. Então Jesus é esse cara que pega algo que às vezes a gente está: caraca, eu não mereço. Às vezes está nesse lugar. Mas tem uma outra frase que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora, que diz assim, que todos estamos mais corrompidos e imperfeitos do que imaginamos. E ao mesmo tempo, mais amados e aceitos em Cristo do que ousamos desejar.
Então, se você está nesse lugar de sentir que não é capaz, de que você não pode, cara, Jesus ele quer te transformar por inteiro. Ele não quer somente operar um pequeno sinal na sua vida. Ele quer fazer com que você nasça de novo. Quer que você experimente de fato esse reino todos os dias. E aí mais à frente, Nicodemos continua indagando Jesus após ele ter entendido, ou não, o que Jesus estava querendo dizer. E aí ele fala, depois que Jesus fala que quem é nascido do Espírito é Espírito, aí Jesus continua dizendo, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim, todo que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos pergunta, como pode ser isso? E aí Jesus, você é mestre em Israel, não compreende essas coisas? Ou seja, eu estou te falando aqui de forma muito clara o que eu estou querendo dizer e você não está entendendo? Você não é o cara que entende da palavra? E em verdade dirigiu o que nós falamos, o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não tenha vida eterna. Eu já vou continuar no versículo seguinte. É tão normal, né? Mas é porque no seguinte ele fala isso. E aqui Jesus ele dá um exemplo para Nicodemos que ele vai entender. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto e as pessoas foram curadas, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O castigo que estava sobre nós foi para ele, gente. Assim como diz em Isaías 53, pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Então não fique nesse lugar de achar que você não é digno, que você não merece a presença do Pai. Deus quer te tirar desse lugar, às vezes você está, de achar que a sua vida está perdida, que você não consegue crescer, que você não consegue avançar, porque Ele está te trazendo para esse lugar de transformação por completo. E não é sobre construir a imagem perfeita, como aí está dizendo. É sobre refletir quem Ele é. A gente não está aqui para passar essa imagem de que nós somos os perfeitos. Não mesmo. Se fosse para isso, eu nem poderia estar aqui. Porque nós, dia após dia, precisamos buscar a Jesus, buscar mais a Ele, para que Ele faça através da nossa vida. Porque é Ele que nós precisamos refletir, não somos nós mesmos. A gente precisa nascer de novo, todos os dias. E aí, em João 3,21 vai dizer assim, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que todas as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que verdade é essa? Jesus em João 8,12 diz que Ele é a luz do mundo. E em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esses dois versículos trazem a palavra exatamente igual a João 3,21. Quem pratica a verdade, vem para a luz. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E eu sou a luz do mundo. Então aqui é muito claro, gente. Para que a gente possa, de fato, ser transformado nessa nova rotina de permanência, não de performance. A gente tem que buscar essa verdade que é Jesus. A gente tem que todos os dias matar a nossa carne para viver a verdade. A verdade que é Ele. A verdade que é não uma verdade não absoluta. É uma verdade incontestável. É uma verdade que não tem como ser imaculada, porque vem dele. Então todos os dias a gente tem que buscá-lo, tem que se entregar por Ele, tem que viver de fato para Ele, entendendo que é Ele que faz através de nossas vidas. Porque Ele é a verdade. E assim, quando praticamos essa verdade, nós chegamos mais perto dessa luz que é Jesus. Então aqui em um versículo Jesus já está te dizendo o que você tem que fazer, ou seja, você tem que buscar a Ele, se entregar a Ele
Porque assim você vai estar cada dia mais perto dele, mais íntimo dele, vivendo aquilo que ele tem para você. Mas isso não para que você se glorie, porque o próprio texto te responde. A fim de que suas obras sejam manifestas. Aí você fala, te peguei. É as minhas obras, então eu que tenho que fazer. Não, porque o texto depois explica, então você tem que ler tudo. Porque são feitas em Deus. Não é a obra que é feita por mim ou pelo outro. É porque é feita em Deus. Então aquilo que a gente faz no Evangelho não é para eu virar e falar: caraca, Isaac, Dunamis Farm. É um cara que vai para lá e eu sei qual é o coração do Isaac. Ele está indo lá para poder se encher de Deus. Imagina se ele fosse o cara que virasse: eu vou para Dunamis Farm, e você? Mas ele não faz isso, gente. Por quê? Porque ele entendeu o que ele está indo fazendo lá. Não é para falar que ele é o bonzão. É porque ele quer cumprir o chamado daquele que as obras vão ser manifestas através da vida dele. Mas não porque ele fez, mas é porque o Senhor que fez na vida dele. E aí, a gente pensa de qual que é o molde de Jesus, então, nisso tudo. Eu falei no início que o mundo tenta nos empurrar para os moldes rasos, né? Então, quando esse mundo tenta te empurrar para caber em moldes rasos, Deus te chama para viver algo real, profundo e eterno. Ele não está te chamando para caber nesse coração desconfigurado, nesse bug interno, nisso tudo que a gente vive hoje, nessa loucura desse mundo. De nós, às vezes, saber se comunicar com o nosso irmão, ou com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com o nosso amigo, porque a gente quer viver somente o nosso próprio mundo, onde só as nossas coisas fazem sentido. Mas Deus não está te chamando para esse lugar. Ele está te chamando para um lugar de relacionamento verdadeiro, de um relacionamento profundo, real e eterno, prostrado, mediante a presença dos reis dos reis. E essa verdadeira mudança que a gente precisa buscar dia após dia vem de dentro para fora. E não começa com aparência. Começa com transformação. Não começa com a gente achar que a gente precisa parecer, né? Às vezes a gente vai nessa. Poxa, eu preciso parecer ser um bom advogado, não é não? Mas se eu olhar por essa ótica, eu vou me perder. Por quê? Se eu só parecer ser um bom advogado, em algum momento eu vou ser cobrado por isso. Porque em algum momento eu vou falar para uma pessoa que eu sou um bom advogado, a pessoa vai me ver, vai entender que eu não sou um bom advogado e vai ver que eu só estava tentando parecer ser um bom advogado. Mas na verdade eu não era. Isso a gente poderia exemplificar de diversas outras maneiras. Se eu embalar aqui um negócio bonitinho e colocar aqui várias formas aqui, você pode... deve ser um presente legal. Às vezes você vai abrir e não tem nada. É aqueles vídeos de meme, né? Que o cara bota um tijolo dentro da caixa do iPhone, aí a criança... Por quê? Estava só parecendo ser um iPhone, né? Mas não era de verdade. E essa vida que a gente tem com o Senhor não é para ser assim. Não é para parecer ser. É para ser de verdade. Mas esse ser de verdade não é para a gente... Beleza, então agora eu vou ser o tal. Não. É sobre pertencer a Ele. É sobre entender que é uma vida de gastar todo dia a nossa carne para que ela morra e o Cristo apareça. Assim como diz em Romanos 12, que nosso culto racional, seja a lógica do nosso culto, é o nosso corpo como sacrifício vivo, para que a gente possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é um culto racional, um culto de fazer mais ou menos para ser o mais crente. E aí, uma outra frase diz o seguinte, no mesmo livro que eu falei antes:
O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Ou seja, a partir de hoje, a gente vai sair daqui entendendo que não é mais a nossa vontade que prevalece. Não é mais o meu querer de talvez alcançar algum Deus que eu acho que eu preciso alcançar. Mas é para que Deus, eu sei o que eu quero, mas que seja feita a sua vontade. Eu sei onde eu quero chegar no meu trabalho, mas que seja feita a sua vontade. Eu sei qual faculdade eu quero passar, mas que seja feita a sua vontade. Eu lembro que, de exemplo, usando o Isaac de bode expiatório, que uma vez ele pediu oração na célula para esse negócio do Dunamis, né? E a gente orou e falou, cara, que a vontade dele seja feita. E foi feito. Era a vontade de Deus para a sua vida. Só que eu vi o Isaac convicto que se não fosse, ele estaria bem. Porque ele estava querendo estar nesse lugar de, cara, seja feita a vontade de Deus. Se for para ser,